E o Moraes também. O Moraes solo. Moraes. O Moraes solo é som livre. Sim. As pessoas esquecem disso. E é interessante porque... Pelo menos 3 discos, né? 3 discos, Moraes. Como o Guto pressionou ele. O Guto acreditava nele, né? Aí ele fazia uma música, o Guto, não é essa. Não é essa, não é. Até que ele fez o Pombo Correio, né? Até que ele fez o Pombo Correio, o Guto, é essa, tal. E aí põe na abertura da novela e é o maior sucesso, né? Quer dizer, então foi um outro trabalho, o Moraes Moreira solo, Alceu Valença solo. Também, né? Você vê quantos artistas, né? Muita coisa. Olha aqui, o Drauzio está perguntando que ele já comprou o livro, ainda não começou a ler e tal. Comece, Drauzio. Obrigado. A Rita Lee foi a campeã em músicas de novela? Não. Até a minha última contagem era Caetano Veloso e Djavan que disputavam. Olha só. Curioso. Porque veja só, a gente eu contei até 2021, tá? Sim, sim. É uma coisa muito mais abrangente, né? Era Caetano e Djavan. O Everson está lembrando aqui, ó, de outros artistas que marcaram Raul Seixas, Vando, Fábio Júnior, José Augusto, Amado Batista. A gente não se dá conta, né, dessa galera toda. Tem uma história que eu adoro, assim, né, nessa seara mais popular, né? Porque a Som Livre ela foi do AGP ao Tom Jobim, né? E eu gosto muito da história do AGP, que o Benê me contou, o tal do divulgador, né, de São Paulo, que tinha um diretor lá em São Paulo da Som Livre que não gostava dele e falou para ele: se você não botar essa música para tocar, eu te demito. Muito boa. Eu te demito. Aí eu não vou contar em detalhes, porque os detalhes são saborosos, né? E aí essa música era Deixa Eu Te Amar, que o Benê botou para tocar, com uma história maravilhosa. Salvou o emprego dele, ele está até hoje na Som Livre. E ele... e no auge do rock, né? Só tocava rock, rádio só tocava rock, tal, no rock brasileiro, né? E ele botou Deixa Eu Te Amar para tocar. Fez muito sucesso. E que é um puta sucesso, né? Quer dizer, e eu me lembro de ver, depois que a música começou a tocar, aqueles anúncios da Som Livre, né? Sim, sim. O Everson está lembrando aqui, ó, está perguntando, desculpa, Hugo, e quantas subsidiárias da Som Livre, que eram a Tape Car, que gravaram a banda Trepidantes, e a RGE, que gravou o Giliar, Benito de Paula e a banda Raça Negra? Não, então, elas não eram propriamente, como o termo que ele usou, subsidiárias. Elas foram absorvidas, né, depois, né? Não, a Top Tape, a indústria musical no Brasil era muito romântica, até 99, digamos assim. 99 surge o Napster, né? E primeira plataforma digital. Para mim, isso é um marco do fim da era romântica, né? Mas no Brasil era muito romântico. Então, o João Araújo, ele tinha um acordo com a Top Tape, entende? Com o dono da Top Tape. E que foi muito útil para a Globo, para a Som Livre, porque a Top Tape tinha, e a Tape Car, né? São épocas diferentes, eles tinham a Motown, por exemplo. O catálogo da Motown? O catálogo da Motown, para o Brasil. Então, as primeiras trilhas internacionais da Som Livre era basicamente Stevie Wonder, Michael Jackson, era uma maravilha. Entende? Então tem esse lado, né? Quer dizer, e também o João Araújo, quando achava que um artista não cabia na Som Livre, ele mandava para a Top Tape, entende? Entendi. Aí sim funcionava, mas não era uma subsidiária. Ela nunca foi associada à Globo. Eles tinham contratos, alguns contratos oficiais, outros não oficiais, entende? Era um negócio mesmo. Era um negócio assim, entre eles, sabe? Até por fora, eu acho que rolava sabe? Era empresário de um, empresário de outro. Tinha um negócio. Era essa época romântica. A gente nem pode dizer, porque, por exemplo, o João Araújo era muito honesto no negócio, né? Ele lutou o quanto pôde contra o Jabá, por exemplo. Sim. Não, isso que você falou.
isso que você falou, o lance a indústria estava se formando, o que viria a ser a indústria das gravadoras forte dos anos 80, ali nos anos 70 ainda tinha uma coisa mais romântica, de se apostar num artista. Eu acho que até os 90, até os 90. Mas aí, aí eu falei, ficar mais forte isso, né? Aí eu falei da Top Tape, e tinha a RGE também. A RGE, o João Araújo, antes de ir para Som Livre, ele estava na RGE em São Paulo, que era uma gravadora, tinha o Chico Buarque, sabe? Tinha todo aquele movimento de instrumental de São Paulo, né? Uhum. E tinha os populares. E tinha os populares de São Paulo também, né? Era uma gravadora basicamente paulista. Só que aí ela estava mal das pernas nessa época, 1968. Estava ruim. E estava sem pagar o salário do João, né? Então o João até saiu hoje que ele estava desempregado na matéria que saiu aí em Minas no Tempo, mas não era bem desempregado. Ele estava sem receber, na verdade. Estava pagamento atrasado. Ele não recebia o salário na RGE. E ele estava meio desesperado, entendeu? E aí que ele tem a ideia da Som Livre, que é uma delícia de história também, que eu conto tal. Legal. Ele teve a ideia da Som Livre. E aí ele saiu, evidentemente, da RGE para... Então, a RGE continuou. Ela continuou... no final dos anos 70, numa nova dificuldade da RGE, o João Araújo, quer dizer, a Som Livre compra a RGE. Entendi. Que está até hoje lá. Então, Sim. você pega, por exemplo, os primeiros discos do Chico Buarque estão lá, RGE. Os primeiros discos de Fundo de Quintal, por exemplo. RGE. O pagode brasileiro está na Som Livre. Por quê? Porque era da RGE. E a Som Livre também andou fazendo uma série de relançamentos de clássicos da RGE, né? Tipo esse disco aqui, que é bem pouco conhecido, né? Que é o Brazilian Octopus. Ah, sim, sim. Eu sei que é um disco que tem Hermeto Pascoal, você tem o Omir Stock, você tem o Lani Gordin tocando guitarra. É uma banda completamente maluca, né? Do comecinho dos anos 70, acho que 70 mesmo. E era da RGE, né? E a Som Livre lançou. Som Livre Masters, né? Não, e junto com a RGE, Geraldo Vandré, por exemplo. Geraldo Vandré, nos anos 60, era RGE. Tinha um catálogo bom, era um catálogo interessante. E junto com a RGE... Os Baianos mesmo, né? O primeiro disco, Ferro na Boneca. Primeiro disco, né? Exatamente. João Araújo, o João Araújo fez o primeiro disco. Essa conexão. Mas aí o que acontece? Aí sim, depois de um certo tempo, a RGE sim virou uma subsidiária da Som Livre. Aí sim. Nos anos 80 e tal. Entendi. Mas eram coisas diferentes. Sim. Não, só uma observação, o Everson me corrigiu e ele tem razão, né? O Lulu, quando foi demitido da Som Livre, né? Ele foi para o Warner. Eu falei RCA, que eu me equivoquei. Ele foi para a RCA depois. Ele foi para o Warner primeiro.